hoje a gente dá continuidade com a fisiologia do sistema nervoso. Parte 3, esse negócio parece que não acaba, mas tem bastante material. E a gente, semana que vem, já começa com homeostasia. Semana que vem, no nosso próximo encontro. Hoje, a gente vai falar sobre sistema sensorial. E a imagem, ela mostra algo bem interessante. A gente tem no centro, né, o nosso cérebro, nosso encéfalo, e orbitando à volta dele os diversos sistemas, né, que vão complementar o sistema sensorial. Então, sistema visual, auditivo e por aí vai. Então, todos os órgãos vão estar aqui orbitando o cérebro, de maneira que o cérebro tem o controle, o entendimento de tudo que acontece na periferia. Lembrando que periferia, aqui na nossa conversa, é tudo aquilo que está fora do sistema nervoso central, encéfalo e medula. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a famosa farpinha no dedo. De maneira muito simples, para a gente entender, é isso aqui. É um estímulo físico, no caso farpa, pressão, temperatura, qualquer tipo de estímulo, que vai ser captado por um neurônio e vai ser transformado em um estímulo celular. Ou seja, um potencial de ação, como a gente já estudou um tempo atrás, que vai levar essa informação até o cérebro, até o sistema nervoso central, melhor dizendo, e ali ele vai definir como que ele vai trabalhar, como que ele vai responder a esse estímulo. Ele vai entender o que é o estímulo, qual a intensidade, a duração do estímulo, interpretar o estímulo, localizar o estímulo e aí sim desencadear uma resposta. Então a gente tem um estímulo, que ele é periférico, e a percepção, o que é, onde está, qual a intensidade, qual é a duração, vai acontecer aqui em nível cerebral. Beleza? Bom, com essa introdução a gente pode começar a estudar. Mas antes eu quero fazer uma indagação. Essa aqui é uma câmara de privação sensorial. A pessoa entra aqui, água salgada, que vai ajudar a manter o corpo flutuando. A água e o ar que estão nessa câmara que está fechada tem a mesma temperatura do seu corpo. Não há nada visual, não há estímulo auditivo. Toda e qualquer percepção que essa pessoa terá virá de estímulos internos do organismo dessa pessoa que vai lançar estímulo ao sistema nervoso. Então, a câmara de privação sensorial, ela ficou muito famosa, né, na década de 80 não, mais na década de 90. Hoje é difícil de encontrar, mas é um tipo de sistema que ajuda a pessoa a lidar com o estresse. Porque quando você não tem nenhum outro estímulo externo, o seu organismo meio que se aquieta. O único estímulo que você tem vem do seu organismo. E aí a gente tem uma situação para a gente entender aqui, né, o que seriam esses estímulos. Então, olha só, quando a gente fala, né, de percepção dos estímulos, eu tenho alguns estímulos que são processados de maneira consciente e os inconscientes. O que são os conscientes? De maneira especial, né, e aí já está o nome, sentidos especiais. A visão, a audição, a gustação, a olfação e o equilíbrio. Esses sentidos nos deixam a par do que está à nossa volta. Então, o nosso cérebro vê e interpreta e entende e toma decisões que sejam mais adequadas às diversas situações. A partir do momento que ele vê, que ele ouve, que ele percebe um gosto, que ele percebe um cheiro, que ele tem uma modificação ali no piso que está mais inclinado, menos inclinado, como, por exemplo, quando você caminha na praia, quando você caminha na areia fofa, você tem uma percepção de equilíbrio. O teu cérebro vai se adequar àquilo. Quando você caminha na areia mais rígida, que está mais inclinada por conta das ondas, você tem outra percepção. Então, isso vai acontecer, esses sentidos especiais vão dar ao nosso sistema nervoso central a real percepção do que acontece fora. Mas não é só isso, nós temos também os sentidos somáticos. O tato, a temperatura, a presença de algo que nos causa dor, prurido ou coceira, e a propriocepção. Pisei torto, mexeu no meu equilíbrio, mas a propriocepção vai corrigir esse problema. Então, os sentidos somáticos, juntos com os sentidos especiais,
nos ajudam a responder às demandas do mundo. Já os estímulos inconscientes, eles são muito importantes também, mas eles são coisas que a gente não percebe de maneira consciente. Por exemplo, o estado de comprimento e tensão de alguns músculos. Agora, a maioria de vocês estão sentados, pode ter até alguém deitado, mas vamos pensar no pessoal que está sentado. Tem que haver uma manutenção de músculos, especialmente da altura do pescoço, para poder manter a posição da cabeça, músculos das costas, da coluna, os eretores da espinha, para manter sua postura. Você não percebe que eles estão ativos. A propriocepção ali, quando a gente senta e vai se ajeitando numa cadeira, muitas vezes a gente nem percebe. E os estímulos viscerais. Sua pressão sanguínea, se ela vai sendo alterada, os baroreceptores vão receber essa informação e vão agir para isso. A distensão do trato gastrointestinal, a concentração de glicose no sangue, a temperatura corpórea interna, a osmolaridade dos líquidos, a insuflação dos pulmões, o pH do líquido cérebro espinal, o pH do sangue, o oxigênio no sangue. Tudo isso aí oferece ao sistema nervoso central uma série de sinais onde esse organismo vai lidar com o que está acontecendo ali. E aí a gente tem as respostas mais adequadas. E tudo isso acontece sem que nós percebamos, ao contrário do que nós temos ali com sentidos especiais e com sentidos somáticos. Então, num resumo bem estilo tio Elisaldo, o cérebro está lá em cima, é o grande diretor acadêmico dessa universidade chamada Corpo Humano, e aqui a gente tem as reações, né? A gente tem as informações especiais, que seria como que os alunos estão se sentindo, se as aulas estão boas, se o banheiro está limpo, está adequadamente, se há reclamação dos alunos ou elogios, está aqui. E aqui a gente tem a organização interna, né? O pessoal que está ali fazendo a limpeza, organizando, são funcionários quase que invisíveis para muita gente, porque eles entram em ação quando não tem ninguém ali na sala, então pouca gente vê, então eles trabalham meio que escondidos. É claro que, da mesma maneira que todos os sentidos são fundamentais para a vida, todos os funcionários são fundamentais para a atividade. Vamos à frente. Bom, aqui é uma imagem do famoso Vincent van Gogh. O que acontece? Em 23 de dezembro de 1888, Van Gogh cortou a própria orelha, possivelmente devido a alucinações auditivas. Conforme observado pelo Dr. Felix Ray, mais tarde internou-se em um hospital psiquiátrico e acabou se suicidando em 1890. Alguns acreditam que ele era epiléptico, mas neurologistas sugerem a doença de Meniere. Gente, se eu estiver falando errado, o francês aqui não é bom não, tá? Então vocês me perdoem. Então a doença de Meniere, relacionada aos sintomas como vertigem, náusea, como causas mais prováveis de seu sofrimento. E aí você tem esse caso histórico comparado a um estudante moderno, com sintomas muito similares, ilustrando que essa doença ainda está aí em voga. Então, o que acontece? A orelha, pessoal, ela, junto com os olhos, é um dos sentidos, o quê? Especiais. Então, o que acontece? Como que o cérebro vai interpretar uma série de alucinações auditivas? Então, esse cérebro ele fica confuso, porque ele é estimulado de maneira auditiva, ele usa a visão, o tato, todos os outros sentidos para tentar entender o que é aquilo. Poxa, você está aí na sua casa, aí você ouve uma explosão, você vai até a janela para descobrir o que é. Você foi estimulado pelo barulho. Automaticamente, seu sistema nervoso, seu cérebro vai ouvir, opa, é uma explosão. O que é? Existe perigo? Alguém se machucou? Eu posso ajudar alguém? Eu preciso proteger minha família? Você vai usar os outros sentidos, como a visão, por exemplo, para descobrir o que tem. Agora, imagina uma alucinação auditiva. Ele é estimulado, o sistema nervoso é estimulado com vários tipos de sons. Esses sons eles podem ser confusos, mas mediante as memórias, o que está lá no seu córtex de memória, você pode indagar que seriam sons de animais ferozes, sons de pessoas tentando lhe ferir. Então, essas são as ideias das alucinações. Mais à frente, eu vou te dar um exemplo. Seria, por exemplo, se bate alguma coisa no teu olho, muitas vezes você vê um clarão. Não tem clarão nenhum. O estímulo foi mecânico, uma pancada. Só que o teu cérebro, como ele foi estimulado, ele vai responder a quê? O estímulo que vem nos olhos tem a ver com fótons, com luz, clarão. Então, no caso aqui da alucinação auditiva,
quando ele ouve, quando eu, você, nós ouvimos algum som, você vai interpretar aquilo. Ah, é uma palavra numa língua que eu não conheço, é uma palavra em português, mas que eu não conheço, não sei o sentido. Esse som parece o bater de asas de um pássaro, de uma abelha. Você ouve e você imagina o que é. Teoricamente, se você ouve o som de uma abelha, dentro da sua casa, próximo de você, você vai procurar essa abelha, porque você não quer ser picado. Você não quer correr de sentar, apertar essa abelha contra o sofá e ela te picar. Então você vai procurar. No caso do Van Gogh, ele simplesmente ouvia e não via nada. Então imagina como esse cérebro deve ter ficado confuso. Cortou a orelha para tentar se livrar. Não resolveu. Resultado, suicídio. Percebe? Tamanho é a importância dos estímulos e especialmente das interpretações sobre eles. Beleza?